Nesse vídeo eu vou dar continuidade à análise do livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Eu quero retomar alguns aspectos, alguns pontos do vídeo anterior, reforçá-los e até talvez esclarecer melhor algumas definições, algumas ideias que eu coloquei no vídeo anterior. Bom, chamar a atenção para a ideia de que o livro, o Manifesto Comunista, ele vai ser criado propositalmente para se tornar o centro, o manual central, referência das ideias revolucionárias. Lembrar que toda a civilização ocidental, ela é construída tendo como linha mestra o cristianismo. É a moral cristã que vai se infiltrando, se adequando e mesmo também alterando instituições como família, por exemplo, que já existiam, a própria concepção de educação, de pudor, e por isso você não pode destruir a civilização ocidental sem atacar o cristianismo e vice-versa. Então toda a teoria revolucionária, ela se volta para atacar este ponto: o cristianismo e a moral cristã. Isso está cada vez mais claro agora na pós-modernidade. Mais claro principalmente no sentido de que está explícito a quem quiser enxergar. Não precisa ler livros para entender isso. E nesse sentido, eu ressaltei uma questão importante, que é a redefinição do papel da família. Essa conversinha, ela não é nova. Lá no manifesto está escrito abolir a família ou suprimir a família, a depender da tradução, mas pouco importa. Acabar com a família. Qual família o manifesto está se referindo? A família baseada na moral cristã, essa chamada família tradicional, que o comunismo depois passou a chamar de família burguesa. Então, essa família tinha que ser destruída, ou tem que ser destruída. Por quê? Porque para você criar uma sociedade inversa, uma sociedade da inversão, que é isso que propõe a palavra revolução, inverter, inversão, uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem cristianismo. Para você criar essa sociedade, você precisa alcançar as crianças. Você precisa alcançar as crianças porque você precisa criar uma nova geração. Você precisa criar uma nova geração que não fique mais assustada, intrigada com o que você mesmo fala, inversão de valores. É preciso que esta nova sociedade, ela seja mesmo uma inversão propriamente dita. Por isso, a importância de atingir a criança na escola. Por isso que, como eu expliquei em outros vídeos, tem um vídeo meu, você sai da teologia, passando por todas as etapas da revolução sexual, desde o Marquês de Sade até chegar no seu momento áureo, que é a agenda de gênero. Para destruir a família, precisa entrar pela escola. E fazer do seu filho, como fez Stalin, como fez Lenin, fazer do seu filho um espião do governo dentro da sua casa. Porque este seu filho, esta sua filha, vai lhe denunciar caso você não esteja de acordo com as novas políticas educacionais de governo, em que a agenda de gênero é apenas uma das propostas mais devassadas
e mais explícitas do que vem a ser a escola agora como uma instância de mudança de comportamento. Veja bem, a escola como uma instância de mudança de comportamento. A importância desse livro não está só na análise do Pascal Bernardin. Não se impressione com a grossura do livro. É um livro muito denso, e ele faz citações longas. Ele faz citações longas de relatórios, de documentos da União Europeia, da OCDE, da Unicef, aonde ele prova que toda essa manipulação da escola, que já não é nova, essa ideia de que a família não é o locus mais adequado para a educação dos filhos, e sim a escola, ele mostra como isso está documentado, doutrinado, escrito e vem sendo efetivado através desta nova forma de governo mundial chamada ONU. Tivemos a primeira experiência, a Liga das Nações, e agora a Organização das Nações Unidas. Só que eu preciso de acrescentar aqui um outro detalhe importante, para você entender melhor o sentido e o perigo do que está sendo denunciado pela obra do Pascal Bernardin. Logo, no meu vídeo Ambientalismo, eu solicitei que você pesquisasse sobre o chamado comunismo verde. Logo você vai perceber que com a falência, a ideia de que não se poderia implantar uma ditadura comunista nos moldes tradicionais, começam a criar, eles começam a criar problemas mundiais que teriam que ser resolvidos de forma mundial. Existem 3 problemas que são colocados como mundiais e que implicariam, necessitariam de soluções mundiais. Soluções mundiais implica dizer todos teriam que participar dessa solução. Todos os países, todas as pessoas, etc. O primeiro deles, e mais importante, a bomba populacional. Se você for pesquisar na internet, você bota lá bomba populacional. É um conceito que aparece nos anos 60 e que exatamente traz essa ideia de que o problema do mundo hoje seria, já naquela época, seria a população. Tem muita gente no planeta. E esse excesso populacional estaria destruindo o planeta, o que vai acarretar depois o terceiro e mais recente problema mundial, numa nova forma chamada ambientalismo. O segundo, que estaria aí entre a bomba populacional e o ambientalismo, o segundo seria exatamente o problema da bomba atômica. Esse tem um reflexo importante, mas não vigorou tanto. Os dois mais importantes, bomba populacional e ambientalismo. E uma coisa que permeia todas essas duas concepções de problema mundial, que requer uma solução mundial, é a ideia de redução da população mundial. Reduzir a população mundial se torna algo importante, até porque quanto menos gente, melhor para se implantar uma forma homogênea de pensar e, a partir daí sim, criar uma ditadura baseada num governo mundial. É preciso que você entenda isso, para que você possa entender a profundidade das denúncias que estão sendo feitas nesse livro Maquiavel Pedagogo de Pascal Bernardin. Certo? É preciso que você vá além, tenha um entendimento além do que está aqui nesse livro, para que você possa entender a seriedade do conteúdo desse livro. E por que esse livro tem despertado tanta atenção. Então daí o porquê de se repensar todo o modelo educacional, não mais no sentido acadêmico, no sentido científico, cognitivo. Daí porque pensar a educação como algo baseado em valores.
Observe a sutileza, né? A sutileza com que as transposições são feitas, né? Até então, a família seria o locus responsável pela transmissão de valores para as pessoas. Mas é exatamente os valores passados pela família, né, de base moral cristã, esses valores não podem mais ser reproduzidos. Daí porque o papel educador vai sendo deslocado da família para a escola. E os professores vão sendo preparados pelos mais diversos meios, através inclusive não só dos currículos, das matrizes curriculares, dos cursos de graduação, né, mas também de toda a estrutura pós a graduação, que seria a especialização, os mestrados, os doutorados, que também devem estar imbuídos dessa nova filosofia revolucionária, em que a escola, seja qual for o grau, né, do primário, né, ao doutorado, ela é um locus aonde deve se introduzir valores, ou seja, a escola passa a ser fundamentalmente uma instância, uma instituição de reelaboração de comportamentos. É verdade que a escola sempre foi uma instituição, né, doutrinadora, no sentido de moldar comportamentos. O próprio manifesto assume isso. O manifesto ele diz: não fomos nós comunistas que criamos a relação entre escola e sociedade, mas somos nós que vamos modificá-la. E você está vendo o cumprimento dessa promessa, mais do que nunca, agora no nosso tempo. Daí porque, então, como diz o Pascal Bernardin, citando documentos da União Europeia, o professor passa a ter que ser um agente dócil. Isso, essa expressão, um agente dócil, né, dessa nova forma de manipulação do comportamento, para criar um novo tipo de sociedade, uma antítese do que existe, né, uma contradição ao que existe, né, uma forma de destruir o modelo da sociedade que existe. Para isso, esse professor ele tem que ser preparado para tal. E nada como ter um professor mal preparado intelectualmente, com baixo nível de grau intelectual, para que esse professor se sinta motivado também ele em substituir o intelectualismo pelo valorativo emocional. Essa é a questão. Não é apenas a nova geração que está sofrendo e irá sofrer as consequências de um nível cultural cada vez menor. Por que um nível cultural cada vez menor? Dois motivos. Para que as pessoas tenham menor capacidade de raciocínio, ou seja, para que as pessoas cada vez mais possam raciocinar menos. Uma educação cada vez menos cognitiva e mais ideológica, valorativa, emocional. Exatamente por quê? Porque aonde se colocaria o conhecimento racional, científico, acadêmico, esse conhecimento vai cedendo espaço para um conhecimento, como diz na literatura, não cognitivo emocional, tá? Baseado na ideia de valores. Nesse sentido e nessa trajetória, a escola, no seu sentido amplo, ela vai perdendo o seu lugar e vai substituindo pouco a pouco a família no sentido de transmitir valores educacionais que antes estariam na incumbência dos pais. Não por acaso, então, a escola passa a ter um papel acessório. A família passa a ter um papel acessório. Não mais a escola vai ter um papel complementar. Agora inverte-se. É a família que vai ter esse papel acessório. A família ela vai estar responsabilizada em reforçar aquilo que foi observado na escola. E se ela não o fizer,
quando a criança denunciar isso na escola, mesmo que sem querer, como já existe em alguns países, a exemplo do próprio Canadá, né, onde já existe lei que pode tirar a guarda dos pais, caso os pais, por exemplo, estejam contra a implantação da agenda de gênero na escola. Se a criança, porventura, vier a comentar isso em casa, né, esses pais podem ser punidos com a perda da guarda dos filhos e dos cuidados com os filhos, por conta exatamente de não aceitar a implantação de novas ideologias revolucionárias a partir da escola. Tá certo? Uma outra coisa muito importante que é sinalizada pelo livro do Pascal Bernardin é exatamente a perspectiva multicultural. Veja bem, essa perspectiva multicultural, ela está fundamentalmente ligada à nova concepção de igualdade e, por conseguinte, à concepção da quebra de hierarquia dentro da sociedade. Muito bem. O multiculturalismo é uma doutrina defendida pela ONU, em que você pode observar isso no relatório 2004 do PNUD. Você pode botar na internet e baixa esse relatório com muita facilidade. Né? É claro que ela tem origem no mundo acadêmico. Né? O multiculturalismo, em rápida síntese, ele é uma aplicação, uma mega aplicação da dialética do conflito, a dialética hegeliano-marxista, no nível global. O maior exemplo disso que você está vendo, que eu já expliquei até em outro vídeo, é exatamente essa invasão da Europa, né, pelo islamismo, essa nova invasão da Europa pelo islamismo, patrocinada por agências da ONU, máfias europeias, grupos jihadistas do norte da África. Há uma série de interesses e muito dinheiro rolando, né, nessa nova invasão islâmica da Europa que você está assistindo. Exatamente porque você está vendo aí a aplicação da dialética revolucionária, né, onde a Europa, ela recebe uma antítese, ela recebe uma contradição. A Europa, que é o berço da civilização moderna, da civilização ocidental, de base greco-romana, judaico-cristã, ela recebe essa antítese, algo que lhe é oposto, que lhe é contrário, que é a cultura islâmica, a religião islâmica, e nesse sentido você gera o conflito, a consequência disso será a síntese, será um mundo que ninguém sabe o que é, mas que será diferente, completamente diferente do mundo que existe. Muito bem. Só que esse multiculturalismo, ele não está sendo aplicado apenas nesse universo macro, que é onde você pode melhor enxergar. Ele está sendo aplicado também no universo da educação e da educação escolar. Daí porque você começa, seja no ambiente micro ou no ambiente macro, quem chega não tem que se adaptar ao que existe. Ao contrário. Quem chega vai impor a sua cultura, quem chega vai impor o seu saber, porque senão será discriminado. Então, nesse sentido, você caminha para uma igualdade, mas como em todo o projeto comunista, chamado agora também por alguns intelectuais, como Pascal Bernardin, de criptocomunista, porque está disfarçado de não comunista, mas o é, né? Você vai nivelar, você vai tornar as pessoas iguais? Sim, mas por baixo. Então, se o indivíduo sofre de algum retardamento, de alguma oligofrenia, necessariamente esse professor e o conteúdo das aulas tem que ser rebaixados para atender às necessidades daquele que é diferente. Então você vai nivelar, mas vai nivelar por baixo. Talvez muitos de vocês brasileiros ainda não tenham percebido o quanto que isso está penetrando nas nossas salas de aula, na educação brasileira, mas fique atento, se for do seu interesse, daqui por diante, ao que está acontecendo e o que eu estou falando aqui, o que está no livro do Pascal Bernardin, porque está no Brasil, no mundo todo e é muito forte.
Uma outra questão importante, que aí está relacionada a essa, né, da questão multicultural, né, e da questão intercultural, é exatamente o problema da centralização e descentralização da educação. Né? Aqui no Brasil nós ainda estamos vendo muito uma educação centralizada. Esse projeto no Brasil ele está sendo aplicado via o MEC, né, que inclusive vem usurpando, né, determinadas prerrogativas das secretarias estaduais, centrando tudo nele, até mesmo em termos de educação fundamental e média. Mas observe bem, há uma tendência no mundo hoje a trabalhar com a perspectiva da descentralização da educação. Por que estão tramando esse projeto de uma descentralização da educação? Exatamente com o receio de aparecer um novo governo que quebre esse projeto revolucionário. Então, descentralizar a educação é exatamente tirar de uma instituição central todo o poder de determinação dessa agenda neomarxista revolucionária, criptomarxista, né, e levar esta agenda para os universos locais. Por quê? Porque se esse projeto de descentralização existe, ou passa a existir, caso ocorra um novo tipo de governo que venha a ser contra essas agendas revolucionárias, você vê isso muito na relação Barack Obama-Trump nos Estados Unidos, né? Barack Obama estava implantando essas agendas revolucionárias na educação americana. O Trump ele já começa a reverter um tanto esse quadro. Então, daí porque essa ideia de, para assegurar que o projeto continue caminhando, dar autonomia às instâncias de menor porte, como, por exemplo, estados e municípios, ou mesmo escolas locais, para que exatamente esse projeto possa continuar na implementação dessas novas ideias revolucionárias, em que a sala de aula passa a ser o locus de aparelhamento revolucionário, a começar desde a infância, e caso venha ocorrer uma mudança de governo, esse projeto, mesmo abalado, não venha a ser completamente extinguido. Então, eu espero que você, com esse segundo vídeo, que tenha ficado mais claro algumas colocações do vídeo anterior, né, e que você venha buscar entender melhor o papel do professor hoje na educação, o papel da escola e o papel da família. A família como instância acessória, apoiadora de um modelo educacional imposto pela ONU, UNICEF, OCDE e outras agências que estão por trás de toda essa manipulação da consciência das pessoas para uniformizar mundialmente a forma de pensar e, com isso, consagrar, instaurar definitivamente, sem estranheza por parte das novas gerações, uma ditadura mundial. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise. Muito obrigado.